Boa noite, queridos irmãos de caminhada. Que a paz e a luz do nosso querido e digníssimo Jesus esteja no meio de nós, sempre nos protegendo, nos intuindo, retirando todos os nossos medos, as nossas incertezas, tudo aquilo que nos perturba em nossa vida diária. E vamos voltar para este momento que é único, verdadeiro e só nosso, onde a gente possa externar os melhores dos nossos sentimentos. O meu nome é Rogério, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor, da Aliança Espírita Evangélica, e é com imensa satisfação e carinho que estou aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões. Então nós vamos agora acerenar o nosso coração, o nosso pensamento, procurando deixar para o lado de fora tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, e que a gente possa voltar para este momento dentro deste tempo bendito. E que ao sair dele, a gente possa sair muito melhor do que quando a gente chegou. E com esse amor, com esse carinho, de coração aberto, a gente saúda, a gente cumprimenta primeiramente o nosso mentor individual, aquele que está sempre conosco, nos permeando em nossa vida, nos direcionando para atitudes mais acertadas, onde a gente possa evoluir. E vamos pedindo a este amigo querido que esteja conosco nessa nossa subida vibratória, nessa prece. E assim, nós vamos alçando um degrau mais elevado e nós vamos nos envolvendo com a figura meiga, doce, afável, aquele olhar de mãe que dispensa a nós, a nossa mãezinha querida, que vai agora nos cobrindo com seu manto de luz, que esparge luzes para todos os lados. E ela vai nos protegendo de todas as investidas, de tudo aquilo que possa desestabilizar a nossa saúde física e mental. Vamos pedindo a Maria Santíssima que esteja conosco neste momento para que a gente trilhe um caminho aonde possamos encontrar o seu Filho amado, o Rabi da Galileia. E nós vamos agora, neste momento, nos imaginando numa trilha, com bastante árvores frondosas, com um ar bastante agradável, aonde a gente vai enchendo o nosso peito deste ar, e ele vai revestindo todo o nosso sistema físico e espiritual. E assim, mais adiante, sendo recebido pelas servas de Maria, com flores perfumosas, que exalam um aroma tão agradável, nós vamos chegando perto do nosso mestre querido e amado, que nos espera de braços abertos com um sorriso largo. E nós vamos chegando até ele, e ele nos dá um abraço, e a gente vai se deleitando nesse abraço com o nosso mestre. Ó mestre, nós estamos aqui para servir-te e não ser servido. Nós te agradecemos por esta carta maravilhosa do teu Evangelho, que nos faz sempre exercitar
o arrependimento, o amor e o perdão. Por favor, mestre querido, nos apresente agora diante do Pai maior, de infinita bondade, misericórdia e de justiça, que tudo vê, que tudo sabe, sonda o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções. Nós vamos dando todo o culto e toda a graça a Ele, agradecendo por este momento bendito de estarmos aqui reunidos em Seu nome. E assim, agradecendo-os ajoelhados em espírito, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo o mal, principalmente de praticá-los, pois o teu poder é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Só reiterando, o meu nome é Rogério, e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um tema preposto pela casa, que fala do grão da mostarda. Lembrando, meus queridos, que todo o tema que é preposto aqui, por nós expositores também, a gente examina, estuda, pesquisa e sempre coloca a nossa intuição e o nosso sentimento para poder realizar aqui para vocês, para poder compartilhar. Isso é um sinal de respeito para aquele que nos ouve. Tudo bem? Então vamos lá parar. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando nele, semeou em seu campo. Realmente, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas ela cresce e é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, e de sorte vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Essa passagem está em Mateus 13, está em Marcos 4, está em Lucas 13 também. Meus queridos, o simbolismo do grão de mostarda serviu para vários exemplos nos ensinamentos de Jesus. Olha que interessante. Nós podemos citar 3. Ele coloca como o reino dos céus. O segundo como a fé. E o terceiro ligado à humildade. Ele comparou e fez através dessas lições, mostrando através dessas passagens o caminho, a verdade e a vida, para que a gente consiga atingir o reino dos céus. Portanto, quais os meios necessários para que eu possa me estreitar e se reconciliar com Deus? Que busquemos primeiro o reino de Deus, isso é bíblico, em toda a sua justiça, e tudo o que você quiser será concedido, será dado por acréscimo. Se a gente não buscar o reino de Deus, o reino dos céus em sua justiça, estaremos presos aos processos expiatórios. O que quer dizer isso? É o resultado de toda a causa e efeito. Se não praticarmos o bem, desenvolvendo as nossas virtudes, combatendo as nossas próprias imperfeições, estaremos
edificando o reino de Deus em nós, se a gente fizer isso. Cada dia reflete numa oportunidade única de a gente fazer esse exercício, meus queridos, para ter esse crescimento espiritual, cujo aproveitamento ele depende da nossa vontade, do nosso esforço em superar os obstáculos do caminho. Logo, a conquista do céu, como ele diz na parábola, é um longo processo evolutivo, aonde foi plantada a semente. Aonde foi a primeira semente? Lá no reino mineral, transitando para o reino vegetal, depois fazendo estágios, transitando, vai para o reino animal, e depois, consequentemente, se individualiza como um princípio inteligente, como um espírito no homem. Olha que maravilha. E aí a gente caminha para ser um ser integral. O Evangelho, para que a gente possa ter esse entendimento, ele é fonte desse ensinamento, que tem o poder de transformar a todos para a qual nós fomos destinados. Olha que maravilha. Aonde descobriremos que o reino de Deus já se encontra dentro de nós, meus queridos, como um grãozinho de mostarda. Por quê? Porque nós somos centelhas divinas emanadas do Pai, que vai crescendo e se torna a maior de todas as plantas, e vai se fazer uma árvore. E de sorte as aves do céu, com certeza vão se fazer os seus ninhos. Apesar do grão de mostarda ele ser uma minúscula semente, meus queridos, ele é lançado à terra. E quando ele é lançado à terra, ele germina com humildade, germinando as raízes através dos seus elementos que são necessários para que ela possa crescer. Projeta-se então esta planta ao ar livre, aonde recebe calor e luz solar. Ramifica-se o seu caule, emite folhas e vai se desenvolvendo como a árvore mais alta. Olha que coisa! Tornando-se a maior das hortaliças, cuja a ramagem podem as aves fazer os seus ninhos. É assim que acontece a implantação do reino de Deus em nós. Sabe quem diz isso? Se vocês quiserem procurar, Rodolfo Caligares, em Parábolas Evangélicas da Luz do Espiritismo. Tudo bem? Depois dessa semente plantada, a nossa inteligência ela se dilata quando a semente germina. Transforma o modo de pensar e agir, tudo conotando com o grão de mostarda. O conhecimento do reino do céu, como eu disse. Bem assim os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual. Olha só. É da mesma forma que eu digo, é necessário que a gente fertilize e trabalhe na terra a germinação para este crescimento, para que haja essa transformação e frutificação da semente. Olha só, olha como é um estudo bastante profundo. A planta se aproveitando disso, naquele elemento que lhe foi dado.
Assim acontece com o reino de Deus. O trabalho dessa semente é o concurso da sua boa vontade e de esforço. E essa fertilidade podemos proporcionar nada. Sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode essa semente se engrandecer em nós. Ela não pode frutificar em nós, sem esse esforço, sem a vontade, sem o estudo. Assim acontece com a mostarda. Ela não se transforma em hortaliça, sem o emprego desses requisitos que são imperiosos à sua modificação, meus queridos. Essa é uma outra parte. Quem diz é Caibar Schutel, Parábolas dos Ensinos de Jesus. Esses dois que eu falei, eles são espíritas, que já tiveram a sua desencarnação. O importante é destacar que o processo de aquisição de bem espiritual é variável de indivíduo para indivíduo. Há um momento decisivo em nossa vida que pode se caracterizar no quê? Na transformação definitiva no bem. Porque Deus é fonte inesgotável de bem. E o mal é oriundo dos homens. Aí, se a gente começar a se desvencilhar disso, a gente vai atingir o reino dos céus. Aí vai representar um estado de plenitude espiritual, meus queridos. Pode ter certeza disso. Não há dúvidas que o processo de melhoria contínua do indivíduo espiritual é árduo, é difícil, especialmente quando se aplica a espíritos que são seriamente comprometidos com a lei de Deus. Mas Ele te dá recursos. Nós temos recursos divinos, que, volto a dizer, é fonte inesgotável e podemos imprimir em nossa existência. As provações se revelam como uma oportunidade de aprendizado, meus queridos, para impulsionar o quê? O progresso individual e coletivo. Não é só de um, é de vários. Por outro lado, também é bom a gente ter em mente que o nosso crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor. Alguém acha que só pela dor acontece? Acontece também pelo desenvolvimento do amor. Assim, o caminho do reino de Deus, o reino dos céus, é necessariamente, igual eu disse, pelo estudo e pela vivência do Evangelho. E o que é a vivência do Evangelho, meus queridos? O que é? É a conquista de si mesmo, combatendo as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas manias, aparando as nossas arestas. É isso. A gente vai se estreitando para estar a caminho com o Pai. A fé é a mesma coisa. Ela parece um grão de mostarda e já é capaz de transportar montanhas. Vocês já viram essa passagem? Que ela transporta montanhas? Só que, infelizmente, a nossa fé, ela continua apequenada, como disse Jesus. Olha só. E aí ele diz: olha, Rogério,
eu te asseguro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e diante de qualquer dificuldade, poderá dizer esta montanha: vá daqui para lá, ou vá daqui a acolá, ela irá. Olha que maravilha! Porque vós sois deuses, pode fazer coisas igual eu faço, e muito mais do que se quiser. Dizemos que a gente tem muita fé, que acreditamos que Deus virá e resolverá todos os nossos problemas. Acreditamos nisso quando a nossa vida transcorre dentro de uma certa normalidade. Mas diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, meus queridos, aparece a primeira montanha. E ela fica intransponível para nós. Ficamos desequilibrados, ficamos inseguros, girando em torno de nós mesmos, procurando algo para se apoiar, e não encontramos. Ficamos à deriva, procurando terra firme. Aí eu pergunto, e aquela fé que nós dizíamos que nós tínhamos antes? Muitos blasfemam dizendo e reclamam: olha, que Deus é este? Que justiça é essa? Ele me abandonou na pior hora. Outros proferem: olha, Rogério, a minha fé está totalmente abalada. Por quê? Porque tudo que a gente desejava, tudo que a gente queria, não aconteceu no nosso tempo, meus queridos. Lembrando que é tudo no tempo de Deus, não era o nosso tempo. Por sermos impacientes e incrédulos na vida futura do Espírito. Olha só. Então é uma reflexão bastante importante. Falta-nos coragem para acreditar que Deus nunca erra e que a falha é apenas nossa. Criaturas imperfeitas em busca de aprimoramento. Que percebemos que tudo na vida passa, meus queridos, assim como a chuva, como as dores, como os problemas, como as dificuldades. Não há sofrimento que dure a vida inteira e nem tão mal que dure para sempre. Lembrando que numa sala repleta de alunos, num vestibular, na faculdade, na escola, quando o professor aplica a prova aos alunos, ele fica em silêncio, ele não dá resposta naquele momento. Assim acontece quando Deus, às vezes, nos coloca à prova. A parábola também, complementando, igual eu disse, ela está relacionada com a humildade. Os humildes serão exaltados, e quem se exalta será humilhado. Isso significa que os menores que estão aqui neste planeta serão os maiores no reino de Deus. E com certeza eles herdarão a terra prometida, a terra do futuro, a terra regenerada. Aquele que se acha grande se apequena, aquele que se apequena se torna grande. Quem se acha superior se inferioriza. Quem reconhece a sua inferioridade
se torna superior. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele se achava tão pequeno como um cisco, como um grãozinho de mostarda. Ele mesmo dizia que, muitas vezes, ele assinava como Cisco Xavier. Olha que coisa. Pois ele se achava muito pequeno. Ele dizia que ele era um diminuto, que ele era uma porçãozinha de uma grama, diante do universo, do cosmos, incomensurável e infinito. Olha, ele dizia isso, o Chico. Via-se pequeno em sua humildade e tornou-se uma pessoa tão grande que a sua árvore foi tão frondosa e que muitas aves, que são as pessoas, o que elas fizeram? Vinham se sustentar em seus galhos. Olha que coisa maravilhosa. Ah, Rogério, mas por que nós devemos nos ver como pequenos deste mundo, como um grão de mostarda? Porque nesse mundo que nós vivemos, ele não é real. Ele é ilusório. Tudo o que a gente vê é efêmero, passageiro, transitório. E tudo o que não vemos é eterno, nos leva à vida eterna. Olha aí. Imaginem, dando um pequeno exemplo. Imaginem alguém sendo um excepcional, exímio jogador de games, de videogame. Ele joga tanto, aquela pessoa, o game, e ele se esquece da sua vida real. Olha aí. Ele às vezes negligencia o estudo, ele não trabalha, ele não se prepara para a vida espiritual. Olha aí. O que pode ocorrer com esta pessoa, meus queridos? Embora ele seja grande no videogame, ele pode se tornar pequeno na vida real do espírito. Pois ele concentra todo o seu tempo e seu esforço no game, ao invés de ele investir na sua existência espiritual. Ninguém está fazendo aqui nenhum julgamento, é simplesmente uma conotação. Assim é o homem também, que concentra as suas miragens, as suas ilusões, e se esquece de sua vida. Também é a mesma coisa. Portanto, precisamos nos ver como um grão de mostarda, o menor das sementes, porque somente entrará no reino dos céus, no reino de Deus, aquele que for humilde e puro de coração. E para que isso ocorra, a gente tem que estar vazio de si mesmo. Aí eu pergunto, pode se encher com água um copo que já está cheio? Com certeza não. Portanto, é necessário esvaziar o conteúdo que está no copo, no nosso interior. Os nossos conceitos, os nossos padrões de pensamento, as nossas emoções, os nossos traumas,
as nossas crenças, as nossas neuroses, as nossas cobranças, medos, culpas, mágoa. Olha quanta coisa. O copo fique vazio, se tornando capaz de permitir que Deus encha com água viva, igual disse Jesus. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Então nós vamos, neste momento de emoção, com o nosso coração que está pulsando, cheio de amor, nós vamos elevando os nossos pensamentos até o Pai maior, ao Pai de tudo, ao Pai de todos, que nos concede o dom da vida, que nos concede esse momento de aprendizado nesse caminhar, nessa jornada terrestre. E assim, neste momento, nós possamos ser instrumentos, como um grão de mostarda, como uma centelha divina, ser instrumento de vibração e de amor para a fraternidade universal, para todas as comunidades carentes, para aqueles que se encontram neste momento desprovidos de sua pátria, sendo lançado em outros lugares, vítimas de mortandade, morticínio, holocausto e de guerras sem precedentes. Vamos clamar a Jesus que envie os seus emissários celestiais a derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé num futuro por vindouro. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, neste momento, para todas as casas que propagam o Evangelho do Cristo, independente de religião, vibrando com o nosso coração aberto e cheio de amor, para aqueles que sofrem dos males físicos e da alma. E assim, com esse sentimento também, nós vamos vibrando e orando para os nossos idosos, que são os verdadeiros anciões, deixando legado para essas futuras gerações, e agora requer de necessidades especiais. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos de caminhada, pelas crianças órfãos, para todos aqueles que se encontram largados nas ruas, vítimas da fome, da miséria, do vício e de todas as mazelas pertinentes a este mundo. Que a espiritualidade bendita possa acalentar os seus corações e seus pensamentos neste momento. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, por aquela mãe também que vê o seu filho mergulhado no vício das drogas, do tabagismo, do alcoolismo e de tudo e qualquer espécie de vício. Vibrando e orando por a mãe que vê o seu filho vítima do suicídio. E com o nosso coração aberto, nós vamos vibrando para o nosso Brasil, que se propõe e se consagra à pátria do Evangelho num futuro próximo. E que aqui possa ser a luz do mundo, aonde possa o grão de mostarda germinar, levando, edificando na palavra, mas não só na palavra, mas também na exemplificação a qual deixou Jesus. Vamos vibrar, meus queridos irmãos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos,
para aquele que a gente denomina como um dissabor, um adversário. Não vamos dizer isso. São pessoas de difícil relacionamento. Vamos praticar a regra de ouro, a qual deixou a lei dos profetas: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração.